físico, 3 livros, né, de papel Sim. mesmo, tradicional, Sim. né? Eu Eu acho peguei que a nova geração, aquela esse galera de livro. 10 anos, 15 anos de idade, já se acostuma a começar um treinamento desse com o livro Sim, digital. sim, é mais fácil. Mas passou de 35, né? Quem está com 35 agora ou mais, ele vai ter uma barreira de desempenho com relação ao digital e o físico. O Bastante. físico é mais rápido para ele. É isso aí. Tá? E daí eu estava fazendo 15 minutos por dia, e acabei fazendo mais. E realmente, assim, eu me apavorei. É, Eu comecei nesse livro aqui, ó, o manuscrito do Napoleão Hill. Mas, assim, eu achei ele complexo e daí tipo, ele fugia muito, como eu disse, quando fugir muito, muda de livro. Daí eu acabei mudando. Aí pô, optei por esse aqui, onde ele tinha mais histórias, aí eu consegui ter uma abordagem melhor, isso. consegui explicar Temos melhor. duas situações aí opostas, né? No livro do Napoleão Hill, você tem uma dissertação, né? Então, não é o livro mais didático dele, né? Se você pega a Chave Mestra da Riqueza, muito bem editado, com intervalo de parágrafo para parágrafo, uma letra grande, editorialmente criado para vender, ou seja, é um livro gostoso de manusear e tem uma boa costura. Isso influencia muito o desempenho na leitura, tá? A Sim, edição e a formatação. Então, esse livro aí, ele já vai estar muito preenchido com narrativas que a gente não viveu. Então, ele vai citar lugares nos Estados Unidos, pessoas, né, e costumes americanos que a gente não experimentou. Quando ele cita lá no livro Lei do Triunfo, né, de tanto o costume do chapéu, não sei o que, faz cair o cabelo. Para a gente, esse provérbio não quer dizer nada, sim, porque nós já não estamos numa geração que os homens usam chapéu, né? sim, E aí, quando chegam num determinado lugar, vão lá no cabedeiro e colocam o chapéu, e aí fica exposta a careca, né? Porque né, o excesso do uso do chapéu, né, desenvolve a calvície. Mas nós não estamos nesse momento já, então, dependendo de quem lê, vai boiar. sim, E esse é um exemplo bem simples, mas lá ele tem muitas citações, né, de lugares, de empresas que nem existem mais. sim. Então, você vai ter essa barreira em alguns livros de Napoleão Hill, tá? Exemplos e tipificações. Tá? Já no segundo livro, o problema são justamente as histórias. Porque quando você tem uma narrativa, quando você tem uma descrição, você vai ficar preso ao enredo. E qual que é a ideia do exercício? Você conseguir ler e explicar. Quando é uma história, beleza, João do pé de feijão. Era uma vez um pé de feijão que ficou tão grandão que foi lá no céu, onde morava um gigante, até que um belo dia João resolveu escalar o pé do feijão e conheceu o gigante. Acabou. Não tem mais nada para falar. Acabou a história, certo? Agora, se eu falo, né, que, por exemplo, a alta do dólar tem influenciado, né, os brasileiros a usufruir da tecnologia internacional, principalmente vinda, né, dos Estados Unidos, né, ou seja, tornando, né, apenas acessível a tecnologia nacional ainda, né, com matéria-prima produzida aqui, ou seja, nós estamos ficando atrasados. Sim. Tá, então, olha o quanto que eu posso falar. Não, eu discordo. Eu acho que isso faz incentivar as nossas empresas a crescer, a desenvolver tecnologia, o governo investir nas universidades. Quanto mais dólar, mais alto o dólar, melhor para o desenvolvimento interno. Tá? Então, você tem essa margem para falar bem ou mal, Sim. para fazer uma abordagem. Então, esse Êxodo não vai ter isso. Tá? Então, os dois, melhor o manuscrito. Uma outra coisa, um livro muito grosso, né? Então, se você pega um livro mais fininho, um livro menor, né? Então, eu estava aqui com um aqui agora, né? Que é o Quem Mexeu no Meu Queijo, do Spence Johnson, é um best-seller
com uma história interessante que vendeu muito, ou seja, agrada as pessoas e até hoje vendido, muito lido. Então, é um livro que você vai ler 10 minutos, vai fluir sua leitura. Você vai ler, vai gostar e vai falar de maneira espontânea. Então, o livro ele tem que ajudar você. Se o livro não te ajuda, você vai travar. Na hora de falar, não lembro, não sei, vai ter toda aquela situação, né? Sim. Tá. Então, esses 2 livros, talvez os 2 não sejam tão adequados. Mas o legal é que você executou. Sim. Um pouco com um e um pouco com o outro livro, certo? Isso. Tá. Esses outros ali, ele até eu consegui dar uma fluída, assim, algumas vezes sumia e tal, mas não voltava, né? E continuava ali um parágrafo, conseguia explicar, alguns parágrafos fluía bem, né? Outros bem travado, e eu continuei indo para frente. Tá. Então, Então, o legal é você fazer uma observação, né, nessa coisa de que o livro tem que ser um livro manuseável, um livro com parágrafos bem desenhados, né? uhum, De um assunto que você consiga uma interação agradável, confortável, né? sim. Tá, então, o outro ponto é que nós vamos sair, né, do modelo que a gente chama de dedutivo. Eu leio 10 minutos, explico 5. Eu vou tirar conclusões. E nós vamos partir para um modelo indutivo. O que é o modelo indutivo? O modelo indutivo é quando eu tenho um parágrafo e vou ter que falar mais do que está no parágrafo. É o que se chama de perceber nas entrelinhas. Você já deve ter visto, né? Tem muito aí parecidos com esse que eu vou te mostrar aqui agora, né? Que às vezes sem mudar, né, ponto, vírgula, você já muda o sentido, não é, de um determinado texto. Então, eu vou pegar aqui um vídeo para você entender o que eu estou falando, tá? E aí você vai ter essa possibilidade de análise aqui comigo, tá certo? Então, tá aqui o vídeo. Ó, presta bastante atenção aqui. Acho que você tá ouvindo aí? Tô. Ó, eu vou voltar o vídeo, certo? Eu nunca falei pra gente matar ele. 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 Então, a mesma frase, interpretações diferentes, né? Pela Eu tonalidade. nunca disse para a gente matar ele, ela está negando, né? Então, eu nunca disse para a gente. Então, quem vai matar? É só ela? Eu nunca disse para a gente matar. Então, é o quê? Torturar? Dar um sumiço? Eu nunca disse para a gente matar ele. Então, era para matar quem? Né? Então, assim, ela só mudou a entonação. Então, quando você for fazer o exercício agora, você vai fazer por parágrafo. Você vai ler um parágrafo, vai marcar onde você parou, fecha o livro, e agora você vai explicar o parágrafo. Explicar o parágrafo. Então, pega aí, por exemplo, a apostila, pega o texto da página 2, e nós vamos fazer junto esse novo modelo, tá? Para você perceber. Página 2 deve ser aí o texto. Alimentação. Isso. Então, você vai ler, como eu disse, um parágrafo, interrompe, explica. Pega mais um, interrompe, explica. Então, durante 10, 15 minutos por dia, você vai treinar sua habilidade de memória, interpretação, dissertação e a organização do pensamento, sem contar o raciocínio lógico e talvez até a criatividade.
Não pode ler o primeiro parágrafo. Agora, você olhar, né? No caso do livro, você fecha. No caso da apostila, assim, você vira. Para não dar aquela olhadinha, né? Explica o parágrafo. Ele está falando que a mistura de água na gasolina, independente do carro, mesmo que seja uma BMW, ele vai comprometer a qualidade do veículo, no caso. Sim. Na sua opinião, você explicou ou resumiu? Ele foi resumido. Então, é isso que é importante você entender em relação ao outro exercício. No outro exercício, quando você lia 10 minutos, você acaba muito preso a quem, onde, quando, como. O texto em si. Por isso que não é legal histórias. Entendeu? Uhum. A história é a história, acabou. No caso aí, né, coisas acontecem, como, por exemplo, cancelamento e distorção. Né? O cancelamento é quando você não vê, né, um pedaço do texto. Você não cancelou, você falou tudo que estava lá. Mas houve distorção. Né? Então, por exemplo, se eu colocar água com gasolina no tanque de um carro, não importa qual seja, importa. Ele se referiu a colocar num BMW. Ele não quer dizer que qualquer carro, ele quer dizer que se for num BMW, você vai comprometer o desempenho do motor. Então, por que ele citou BMW? Que é um carro de alto Tecnologia. de alta tecnologia. É um carro de 300 cavalos, de 500 cavalos. Então, é um carro que para chegar no seu máximo, ele precisa ter um combustível excelente. E aí, no caso, o que ele quis dizer com isso? Essa que é a parte mais importante e que não está no texto. Ele quis dizer que, como o BMW é tecnológico, no caso, né? E para ele atingir o máximo dele, né? Para atingir o máximo dele, precisava um combustível de qualidade, no caso do BMW. Não, não. O texto está pouco se lixando para carro. Para que carro? O texto está falando sobre você. O texto está querendo dizer que você é excelente, que você é feito para ter uma alta performance, que você é um cidadão capaz de atingir coisas acima da média, diferente de outros seres vivos, né? Você é único, especial, né? E que você precisa de uma alimentação à sua altura para conseguir chegar longe. Tem nada a ver com BMW, tem nada a ver com motor, não tem nada a ver com combustível, não tem nada a ver com etanol, nem com gasolina, nem com água. Você está falando do Paulo. Ó, Paulo, você merece comer bem para ser quem você deseja ser. É isso que ele está falando. Está escrito isso lá? Não. Não, mas é o que ele quer dizer. Você entendeu a diferença de ler e entender, ler e explicar, ler e resumir, ler e ser apenas um reprodutor da informação? Tanto que o título do texto é alimentação, não fala, né? Tanto que o título do texto é alimentação. Tá? Então, você vai pegar agora o segundo parágrafo. Agora você já está mais esperto. Cada vez que você ler um parágrafo e explicar, você vai ficar mais treinado, hábil, apto. Na verdade, o segundo parágrafo fez uma pergunta, né?
se tivesse um cavalo, né, que valesse $1 milhão, você se preocuparia em alimentar bem, ou se alimentar bem ou não? Essa foi a pergunta que ele fez. E, na verdade, como nós já vimos falando, ele também não está falando de cavalo, né? Então, a mesma importância que daria para um cavalo, teria que dar para ti mesmo. Imagine que você fosse uma pessoa, fosse algo tão valioso, né? E que você tem que se alimentar bem também, da mesma forma. Quase deu certo. Ó. Tá vendo que melhorou? O que ele quer dizer é que você, além de ser competitivo, vitorioso, ou então ser capaz de participar de inúmeras competições, né? Assim como um cavalo de corrida, que você se preocupa com a comida dele para ele ser campeão, para ele ganhar, para ele ser vitorioso, ou pelo menos estar entre os primeiros colocados, né? Ele colocou lá o fator valor. Agora já não é mais só questão de desempenho. Ele falou um cavalo caro, um cavalo de 1 milhão, um cavalo diferente, um cavalo que você investiu dinheiro, você cuida. E aí ele faz um questionamento: quem é que vale mais, você ou o cavalo? Ou seja, se ando dando mais valor às coisas, né, ou a você mesmo? Ou seja, seu carro vai para o Lava Jato toda semana. Qual foi a última vez que você deu um trato lá na barbearia? Qual foi a última vez que você percebeu no espelho que está precisando dar uma melhorada aí na carcaça? Né? Que você foi pegar um peso e subiu a escada e viu que o coração não está respondendo, né? Ou seja, quer dizer, então, que aquele cavalo lá que você brinca, né? Porque ele te dá dinheiro, ele te dá resultado, ele está valendo mais a ponto de você cuidar da alimentação dele, menos da sua. Então, olha como é profundo o texto. Damos mais valor, você está todo lascado, mas está rodando de carrão e com cartão de crédito black. Não é isso? É. Mas você mesmo, sua conta está cheia, mas você está vazio. Saúde lá no fim. Viu como é que está é profundo? É muito além do que a gente imagina. O teu relógio é Rolex, mas o seu coração não está marcando o tempo do jeito que ele podia estar marcando. Coração relax, mas o coração está com uma pessoa de 80 anos. Exato, eu tenho medo desse negócio aí, sabia? Idade biológica e idade real. Isso eu acho uma coisa assim muito tensa, né? É sinistro. Quando você vai fazer essas avaliações aí, você está com 40 anos, mas está com, na verdade, seu organismo, sim, calculando aqui pulmão, fígado, não sei o que, você está com 70, né? Eu já vi uns casos assim, que é um pavor para o cara, né? Ou seja, você já está no desconto, Sim. mesmo biologicamente estando com vantagem. Eu estava comentando semana retrasada com a minha esposa, eu estava dando uma folhada, fazer uma olhada no meu Instagram, e daí todos meus colegas da época de quartel, da época da polícia para trás, eu era da polícia militar e tal, isso amigos de 15, 18 anos atrás. E daí, eu tô com as 40, né? E daí eu digo, olha, eu não sei se eu pareço tantos 40, mas os meus colegas de 40, assim, com uma cara de 50, 50 e pouco, meu Deus, teve um ali que eu me apavorei, disse, meu Deus, eu já tá com cara de 60 anos e tem minha idade. E daí eu fiquei pensando, nossa senhora, não sei se... Tem umas fotos dos caras de 60 que estão melhor do que eu, com 40 não. Tem cara de 60, esses dias eu vi uma reportagem no próprio Instagram, né? O cara disse que tinha 60, não acreditei, esse cara tem a minha idade. Assim, é bem minha idade. Está vendo como o texto abriu tua mente agora? Mas a princípio você ia ficar no cavalinho de corrida que custa 1 milhão e que você tem que dar a comidinha dele na hora certa. Não era nada disso. Isso, para ir lá nos outros quinhões, lá na frente. Certo? Então, a ideia de você fazer esse exercício é obrigar o teu cérebro a trabalhar elementos. Não ficar só nos personagens, quem, no onde, os lugares,
no quando, as datas, e no como, os verbos ou os fatos que estão narrados. Mas entender a essência, ou seja, por que o Laí Ribeiro está falando de cavalo, de $1 milhão? Por que ele falou de um BMW, né, que perde o desempenho se tiver um combustível ruim? Então, é isso que é o gostoso da leitura, é você pegar um cara que viveu, que pensou, que escreveu e conseguir pegar essa sacada, né? Conseguir pegar o que ele viveu e está querendo te ensinar no livro dele, que fez sentido para ele milhões de pessoas, senão não teria sido um best-seller. Sim. Né? Um livro como a Bíblia, que tem uma história, né, de 20 séculos, né? As histórias bíblicas têm mais de 2.000 anos, né? Mais de 3.000 anos, e você tem a oportunidade de estar naquele contexto ali, na época que aconteceu, e ter o coração, o espírito da pessoa naquela situação. E não simplesmente o fato, né? Moisés foi lá e meteu o cajado na água e separou a banda para um lado, a banda para o outro, e o povo atravessou no seco. Não passa de uma historinha que hoje o Spielberg faz melhor. Sim. Mas o que está envolvido no espiritual daquilo? Né? O que quer dizer espiritualmente aquilo ali, na minha vida? É isso que conta. Né? Então, esse exercício você vai fazer essa semana. Você vai trabalhar com parágrafos, e a seleção do livro é mais importante do que você vai explicar depois que leu. Porque se o livro não for envolvente, ele vai ser vazio para você depois estar fazendo essa parte 2. Tá certo?